eu quero falar com vocês sobre o módulo Backup Migrate. Esse módulo eu já instalei. Então isso aqui é a página do módulo. Esse é um módulo largamente utilizado. Então aqui, mais de 150 mil sites utilizam ele. E basicamente o que esse módulo permite para você? Toda a configuração que você faz no Drupal, ela é salva no banco de dados. Toda a parte de conteúdo, de configuração, tipo de conteúdo, tudo isso é salvo no banco de dados. Então o banco de dados é muito importante no Drupal. E o módulo Backup Migrate permite exatamente você fazer um backup dos seus bancos de dados e o Migrate. O que é o Migrate? Você vai migrar de um site para o outro. Então, por exemplo, você tem um site em produção e você tem o seu site local, o site de testes. E aí com esse módulo você consegue fazer um backup do site de produção e pegar esse banco de dados e colocar em um outro ambiente para você desenvolver. Ou como acontece, às vezes, tá? Você tem um site em produção, é feito um backup desse banco de dados para um site em testes, e aí é feito toda a produção de conteúdo naquele site, é mudado todo o conteúdo, e aí depois faz um backup do site de teste e restaura esse backup no site em produção. E aí você consegue copiar e colar todo o conteúdo que foi feito no site de teste de uma vez só para o site de produção. Tá? Isso também acontece, não é tão comum, porque o que acontece? Você, para fazer isso, você no site de produção não tem que estar aberto para outros usuários, porque terceiros, se entrarem e criarem conteúdo em produção enquanto você está fazendo no site de teste, na hora que você restaurar o backup de teste para produção, tudo que foi feito em produção vai ser perdido. Mas o uso normal desse módulo que eu vou ensinar, então vamos ativar o módulo aqui, é fazer o backup do teu site, que é muito importante, tá? E esse backup pode ser feito, inclusive, com esse módulo, ele faz o backup automaticamente para você. Então eu vou aqui exatamente ensinar a instalar esse módulo, que é basicamente você copiar lá no Compose, instalar o módulo no Compose, ativar ele aqui, e eu vou ensinar eles a você a estabelecer uma rotina de backup diário para o seu site, tá? Que se o seu site tiver algum problema, pelo menos você vai perder só o trabalho que foi feito em um dia. Uma vez ativado, você pode voltar aqui no módulo, tá? Clicar aqui na setinha, configurações. Você tem aqui as permissões e as configurações. No caso, permissão para esse módulo aqui não é relevante, porque isso é um módulo que é só necessário para os administradores que têm acesso a tudo. A primeira coisa que tem nesse módulo é essa página aqui, que é o backup rápido. Na verdade, se você clicar aqui, fazer backup agora, ele já vai criar um arquivo compactado no seu banco de dados e fazer o download. Então tá aqui. Então, no meu site atual, esse backup é um backup de 800 KB, ele já está fazendo o backup do meu banco de dados aqui. Isso é muito útil, como, por exemplo, você vai entrar no site de produção, você vai fazer alguma coisa, e você não tem certeza se aquilo que você vai fazer pode quebrar o site ou não. Então você entra ali, faz um backup rápido, você já fez o download, esse backup está no seu computador, então você consegue restaurar isso mesmo que o site saia do ar totalmente. É um pouco mais complexo, mas isso é possível. Você pode editar o seu site a partir depois que esse backup for concluído. E aqui do lado é a aba para você restaurar esse backup. Então, se eu vier aqui pegar esse arquivo que eu acabei de fazer download, subir aqui e restaurar agora, ele vai restaurar o backup. Eu só não vou fazer isso nesse instante agora, porque primeiro que eu acabei de fazer backup, e segundo que essa restauração ela demora um tempo e pode ser que dê algum problema, tá? A restauração do backup é uma coisa que tem que ser feita com muita parcimônia, não é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo. E é melhor você só restaurar esse backup se você tiver acesso ao Drush daquele servidor. Aí já é um pouco de desenvolvimento, mas você, a partir do Drush, que aí o site em Drupal não precisa necessariamente estar funcionando, o site pode estar com problema, porque o backup migrate para funcionar, o site tem que estar online, tem que estar funcionando. Através do Drush você consegue restaurar um backup sem que o site de fato esteja funcionando. Eu estou usando o Pantheon.
O Pantheon também tem um esquema de backup, tá? Se você clicar aqui, Create New Backup, ele vai gerar um backup e vai poder restaurar esse backup. Pelo sistema do Pantheon, se você usar o Pantheon, é melhor até restaurar o backup. O Pantheon também tem essa mesma coisa de sistema de backup diário. Mas se você não tiver o Pantheon, você vai ter que ter exatamente o acesso ao Drush no servidor, isso é muito importante. Ou você ter pelo menos uma pessoa que tenha a ajuda para você fazer isso. O Backup Migrate ele permite criar esse backup diário. E restaurar também. Às vezes pode dar problema. Aqui é o Saved Backups. Não tenho nenhum, porque acabei de instalar o módulo e eu não salvei um backup. Um backup que eu fiz o download. Vamos voltar aqui. E lá na parte do backup, aqui nessa página que tem aqui, Download ou Private Files Directory. O Private Files, o Drupal ele tem o Public Files e o Private Files, os arquivos públicos e privados. O privado só é acessado pelo próprio Drupal. E o site, o backup tem que ser colocado no Private Files, tá? Porque toda a tua informação do teu site está nesse banco de dados. Então você vê que como eu pedi para botar no Private Files, eu já tenho aqui o backup, que aí ele dá aqui a data de quando foi feito, não tem lá o arquivo, e aqui pode dar o restore. O restore por aqui, ele é muito mais seguro do que aquele subir no arquivo. Por quê? O que acontece? Esse restore que tem aqui de subir no arquivo, você está sujeito a problemas na hora de fazer o upload desse arquivo. Esse aqui que tá com um botão, que é igual o que tem aqui no Pantheon, você vê que tem aqui o arquivo de restore, ele é muito mais seguro porque esse arquivo tá lá no servidor. Então é uma questão, a única possibilidade de você ter um erro nesse restaurado desse backup é se o backup que foi criado não é compatível com a leitura. Mas como você está fazendo um backup pelo Backup Migrate e o restore pelo Backup Migrate, a chance disso acontecer é muito pequena, tá? Aqui tem os agendamentos, que eu não tenho nenhum agendamento, mas eu posso adicionar um agendamento, que é exatamente... não é isso que eu quero fazer. Por quê? Porque eu já tenho um agendamento, desculpa. O daily schedule já está aqui, só que ele não está habilitado. Se você editar esse daqui, é a mesma coisa que você adicionar um novo, só que esse daqui ele já tem preenchido pra gente. E é exatamente o backup diário, tá? É o default Drupal Database. Eu vou mostrar isso daqui, mas isso daqui é apenas para o conhecimento, eu não recomendo. Você pode fazer o backup do default Drupal Database do site inteiro, que eu não recomendo. Por quê? Não é recomendado pelo próprio modo, nem eu. Porque aqui você vai fazer o backup do default Drupal Database, do Private Files e do Public Files. O importante é o Drupal Database. O Files é muito mais difícil de dar algum tipo de problema. Alguns clientes eu tenho exatamente o backup do database diário e o dos files, o private, tanto o private quanto o public, é um backup semanal. Aqui está o destino do backup, é só o Private Files Directory. A gente tem como adicionar, eu vou mostrar isso depois. E aí ele executa quando? Aí eu vou vir aqui botar a cada um dia. Quantos backups eu quero manter? Aí eu vou falar assim, eu quero manter 5 backups. E aqui eu boto para habilitar esse backup. Então eu vou salvar. Então ele está aqui habilitado, diário, nunca rodou. E ele vai rodar quando? No meu próximo cron. Isso aqui é importante. Eu vou abrir aqui uma nova aba. O que é o cron? Agendador de tarefas. Desculpa. Eu não estou acostumado com o Drupal português. Então aqui, agendador de tarefas. A última execução dele foi há 36 minutos atrás. O cron ele roda a cada 3 horas. E esse cron, o que é? Ele vai a cada 3 horas, quando uma pessoa acessar o site, tá? Esse cron ele não é executado automaticamente. Ele vai rodar e vai executar as tarefas que o cron tem para executar. No caso, o Backup Migrate. E aqui tem o endereço onde que você pode executar o cron fora desse site. Isso aqui é um endereço que você pode criar um agendamento no sistema para ele rodar sem depender de um usuário entrar no site.
E é um endereço que você não tem que fazer isso que eu estou fazendo. Isso aqui é um site em teste, se as pessoas quiserem derrubar o site, beleza. Mas isso aqui é um endereço que, se você deixar ele público, as pessoas podem usar ele para fazer o ataque de DDoS, tá? Então eu vou rodar o Chrome. Clique nesse botão aqui para rodar o Chrome, ou você podia aguardar aqui mais 2 horas e 30 minutos, que aí ele ia rodar automaticamente. Mas aí, no caso, eu quero mostrar com vocês fazendo backup. Você vê que ele está demorando um pouco, porque exatamente ele está fazendo backup agora. Então é legal você colocar o Chrome para rodar automaticamente, sem depender de uma visita do usuário, porque aí você não penaliza um usuário rodando o Chrome. 28 segundos atrás, já rodou o Chrome. Então, se eu vier aqui e atualizar a parte do agendamento, ele já está aqui. A última vez que ele rodou foi 40 segundos atrás, e a próxima vez que ele vai rodar vai ser daqui a um dia. Se eu vier aqui para o Save de Backups, eu tenho já 2 backups, tá? Vou vir aqui para o agendamento, e agora vamos criar um novo agendamento, que vai ser backup de arquivos. Que aí, no caso, eu vou salvar os public files a cada uma semana, e eu quero manter apenas um. Eu vou habilitar, salvar. De novo, ele nunca rodou. Já sabemos que temos que voltar aqui no agendador de tarefas, rodar o CRAN, e aí ele vai exatamente fazer esse backup. E aqui ele já acabou de rodar. Vai rodar a próxima vez daqui a uma semana. Esse aqui é daqui a um dia. Isso aqui é legal, que o profile, mas aqui no destino é exatamente o Private Files, mas você pode criar novos destinos de backup. Inclusive, você pode integrar isso. Vai precisar de módulos extras, mas você vai poder integrar isso como salvar, por exemplo, na AWS. Ou você pode adicionar aqui novas fontes, e aí você pode ter outros backup sources como outros bancos de dados. Então você pode usar o próprio Backup Migrate para você poder fazer sincronizações automáticas entre servidores. Então você quer, por exemplo, que todo dia o servidor de produção pegue o backup dele, faça o backup e aí restore direto lá no servidor de testes. Se o servidor de produção tiver acesso ao banco de dados do servidor de teste, isso é possível de fazer.